todos e a todas. Quero agradecer o convite da diretoria dessa instituição, GEAC. Aliás, eu estarei em outras instituições inspiradas aqui, e em outras oportunidades, e é a primeira vez que eu estive aqui, que eu estou aqui em Coimbra. Coimbra, como diz a gente lá em Belo Horizonte, fala Coimbra, mas é Coimbra, não é isso mesmo? E estou encantado com a cidade. Cidade luz, cidade de conhecimento. E estive lá na Universidade de Coimbra e fiquei encantado com aquele movimento de jovens, conflito de gerações, né, mobilizando novas informações, novos conhecimentos. Sinceramente, voltarei aqui a Coimbra sem dúvida nenhuma. E é um prazer quando me convidam para falar sobre essa alma conhecida como Chico Xavier, ou como ele mesmo se intitulava, Cisco Xavier. Aliás, ele foi falar que, uma vez Emmanuel próximo dele, que ele era um verme. Emmanuel chamou a atenção dele dizendo: Chico, não diga isso. O verme é um animal, um ser vivo, extremamente útil na criação. Não se falou mais em verme. Se falava em Cisco Xavier. Bom, eu sou natural, portanto, da cidade de Pedro Leopoldo. Eu vim de uma família católica, apostólica romana. Militei por alguns anos no movimento umbandista em meu país. E há 43 anos, vou completar agora, em novembro, há 44 anos, militando no movimento espírita. E a pedido do Chico, como disse o nosso irmão, ele pediu que eu não saísse. Na verdade, eu saí. Eu estou numa cidade próxima a Pedro Leopoldo. Por favor, não digam isso a Chico Xavier, ok? Mas eu estou a 5 minutos da cidade de Pedro Leopoldo, uma cidade chamada de Confins, onde está o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Então, nós ficamos muito próximo ao aeroporto. E quando eu nasci, em 61, o Chico já tinha saído da cidade de Pedro Leopoldo. Ele saiu em 4 de janeiro de 59. Portanto, ele viveu em Pedro Leopoldo 49 anos. E viveu em Uberaba 43 anos. Costumo dizer, Pedro Leopoldo e Uberaba, 2 cidades co-irmãs que tiveram o privilégio ou a responsabilidade de acolher esse apóstolo do amor e da caridade. Bom, eu convivi com o Chico durante 21 anos. E era um sonho que eu já tinha em torno dos meus 14, 15 anos, porque se falava muito em Chico Xavier em sua terra natal, mesmo ele já tendo saído já há alguns anos. Mas eu sempre tive esse desejo de conhecer. E por volta dos meus 14, 15 anos aproximadamente, eu tive sonhos muito curiosos, que eu relato no meu primeiro trabalho. Lamentavelmente, os livros estão praticamente esgotados, serão reeditados, mas consegui trazer aqui algumas obras, algumas poucas obras. Então, por volta dos meus 14, 15 anos, sonhos curiosos e repetitivos, chamados sonhos recorrentes. O Chico estava numa esquina acenando para mim, eu corria naquela esquina, ele já não se encontrava naquela esquina. Ele estava em outra esquina, rindo, sorrindo e acenando. Nunca que eu consegui encontrá-lo. Fui ter essa oportunidade em torno dos meus 19 anos. E confesso a vocês uma coisa, eu achei que não daria liga. Um jovem, dos seus 19 anos, estabeleceu uma amizade com um senhor, na época, 81, o Chico tinha 71 anos de idade. E fiquei surpreso. Haja vista que nós estamos aqui em Coimbra para falar desse missionário, desse fiel servidor do Cristo. Sem dúvida nenhuma, um apóstolo do amor
e da caridade. E olha que eu não procurei o Chico pelo sofrimento, eu procurei o Chico pela curiosidade. Fazendo, na época, curso de psicologia, de educação física, posteriormente de psicologia, eu sinceramente duvidava que pudesse existir um homem como Chico Xavier. Ou como está no registro de nascimento, Francisco de Paula Cândido. Mas não tinha o Xavier, como alguns biógrafos costumam colocar, Francisco de Paula Cândido Xavier. Não, Francisco de Paula Cândido. Em 66, ele ficou com 2 nomes, Francisco de Paula Cândido e Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como nosso Chico Xavier. É claro, o que eu estou fazendo aqui não é para falar o verdadeiro Chico Xavier. Eu não sou um historiador de carteirinha, eu não tenho formação em história, mas eu me encantei. Se eu não fosse profissional da área de psicologia, educação física, provavelmente eu seria um historiador, pelo encantamento que eu tenho pela área. Portanto, eu utilizei todos os instrumentos que eu pude utilizar no campo da história. E segui à risca 3 metodologias básicas. A primeira, eu procuro ler e procurei ler tudo sobre Chico Xavier. O médium, o homem, ou, como muitos gostam, o mito Chico Xavier. Não estou fazendo aqui nenhum julgamento de valor pelos diferentes e múltiplos olhares sobre Chico Xavier. Mas eu fiz uma pesquisa bibliográfica rigorosa. Então, tudo que sai, eu procuro ler. Eu quero saber o olhar, ou os diferentes olhares sobre essa mesma pessoa. Como disse a doutora Marlene Nobre, quem já leu a obra da doutora Marlene Nobre, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Uma belíssima obra. E a doutora Marlene dizia que um benfeitor espiritual disse ao Chico que a verdade é como um espelho do céu, que ao tocar na terra se fragmenta em inúmeros pedaços. Doutora Marlene trouxe os pedaços do espelho dela. Eu estou trazendo para vocês os meus pedaços do espelho. Hoje, no Brasil, são mais de 230 biografias. Fala-se muito do homem, do médium, mas muito mais do mito Chico Xavier. No meu caso, o que mais me chamou a atenção em Chico Xavier? Não foram as extraordinárias faculdades mediúnicas de Chico Xavier. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas delas. No cotidiano, em 21 anos de convivência, o homem praticamente tinha todas as faculdades mediúnicas catalogadas pelo codificador Allan Kardec. Claro que ele se dedicou, em razão do seu compromisso, em razão da sua tarefa, no campo da psicografia, né? E deixou mais de 500 obras psicografadas, em diferentes gêneros literários. Mas o que mais me chamou a atenção em Chico Xavier foi a sua humanidade. Um homem de carne e osso. Como qualquer ser encarnado, sofreu, chorou, sorriu, amou, desejou, como qualquer um. Mas que deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano, mas era de carne e osso. E foi exatamente esse homem que me chamou a atenção. Alguns amigos espíritas disseram o seguinte para mim: John, humanizando o Chico, você não está querendo desqualificá-lo? Eu falei, ao contrário. Aliás, precisamos humanizar Kardec, humanizar o Cristo, humanizar o Chico, trazendo mais próximo de nós, para não, pelo menos a gente ter aquela sensação de que está muito distante. Aliás, o Chico trazia um Cristo presente. Não é aquele Cristo em altas esferas, um Cristo presente na vida de cada um de nós. Portanto, procurei ler tudo sobre Chico Xavier. E quando surge, continuo lendo. Esse foi o primeiro recurso metodológico. O segundo foram as fotografias. A obra
É uma obra acadêmica, as duas obras, a terceira também, mas não é rigorosamente acadêmica, nada contra a academia. Mas porque, para o grande público, uma obra rigorosamente acadêmica às vezes não fica tão agradável. Resolvi incluir, então, o recurso iconográfico, as fotografias. Como diz no Brasil, eu não sei aqui em Portugal, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E recheei de boas fotografias. Fotografias inéditas. E um terceiro recurso metodológico, as entrevistas, os depoimentos. Entrevistas anteriores, antigas, e entrevistas atuais. Entre as antigas, doutora Marlene Nobre esteve na cidade de Pedro Leopoldo no ano de 1977. E ela entrevistou praticamente quase todos aqueles contemporâneos de Chico Xavier que estiveram com ele em sua terra natal. Só que ela não produziu isso em livro. Ela jogou isso na Folha Espírita, que é produzido até os dias de hoje. Aliás, completando agora, nesse mês, 50 anos de existência. E ela havia prometido ao Chico que essa entrevista, belíssima entrevista e belíssimos depoimentos, seria publicado num livro. Curiosamente, antes da sua desencarnação, ela publica Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Alguns meses depois, ela vem a desencarnar. Então, eu utilizei, basicamente, esses 3 recursos. Procurei seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu vejo como um grave problema em nosso movimento fazer alguma referência sem citar as fontes, sobretudo as fontes primárias. Por exemplo, qual era o nome da mãe de Chico Xavier? A gente conhecia como Maria João de Deus. Não está correto. O nome correto é Maria de São João de Deus. Parece uma bobagem histórica, mas senão a gente vai reproduzindo. E esquece de consultar o cartório, as fontes primárias, onde ela nasceu. Hoje, a cidade de Santa Luzia, uma cidade histórica, dista mais ou menos, distante a uns 50 quilômetros de Pedro Leopoldo. Mas naquele tempo, Santa Luzia do Rio das Velhas. Por exemplo, uma outra, e essa foi uma grande novidade, a pesquisa, quem gosta de pesquisa, tem uns fatos interessantes, né? Aquelas sensações de descobertas impressionantes. Uma delas, pergunto, qual foi o primeiro centro espírita da cidade de Pedro Leopoldo? Quem já leu alguma coisa vai dizer, Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado em 21 de junho de 1927. Não está correto essa afirmação, porque pesquisando o Reformador e o livro Instruções Psicofônicas, está se referindo a uma instituição fundada em 5 de fevereiro de 1903. Centro Espírita Amor e Luz. Portanto, existiu 7 anos antes do retorno de Chico Xavier ao nosso plano. Chico Xavier nasceu em 1910. Essa instituição é de 1903. Fundado por um francês, ou um filho de um francês, chamado Raul Henriot. Mineiro gosta de abreviar tudo. O mineirês gosta de abreviar tudo. Foram homenagear, numa rua lá da nossa cidade, o Raul Henriot. Hoje se fala Raul Oriotti. Mineiro gosta. Acabou com o francês do Henriot. Acabou. Coisas de Minas Gerais, uma cidade historicamente católica, de tradições católicas. Talvez o maior desafio dessa pesquisa, quem trabalha com pesquisa, eu terminei o meu mestrado, comecei um doutorado que eu não tive paciência de terminar, aposentei, mas um dos grandes desafios é esse distanciamento necessário entre o pesquisador
e o sujeito ou o objeto a ser pesquisado. Como eu convivi com o Chico, talvez o fato de eu ter produzido a primeira obra aconteceu 8 anos depois da desencarnação de Chico Xavier. O que, de alguma forma, me ajudou na elaboração desse primeiro trabalho. No primeiro, eu estou falando do Chico na cidade de Pedro Leopoldo, entre os anos, o corte temporal, 1910 a 1959. E o que tem uma garça a ver com essa história? É a primeira pergunta que me fazem. Mas antes de falar dessa história, uma garça solitária. Eu diria a vocês que, na minha impressão, na minha avaliação, o Chico Xavier não foi uma alma triste. Ao contrário, um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Um homem extremamente bem-humorado. O Chico fugiu ao protótipo do religioso clássico, chato, infeliz e moralista. Tem algum moralista aqui me ouvindo? Pergunta estranha, John. Aliás, John é coisa de pobre colocando nome sofisticado. E o meu John foi registrado errado ainda, porque o John americano seria J-O-H-N. Fui perguntar à minha mãe por que do nome, nem ela soube me responder. Nem ela soube me responder. Mas eu diria a vocês que Chico não foi uma alma triste, mas foi uma alma solitária. Como são as grandes almas no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião. Ele ia compartilhar com quem? Com tantas informações. Talvez uma das maiores antenas psíquicas de todos os tempos. Mas ele ia compartilhar com quem? Esse menino estranho, maluco. Eu vou homenagear aqui o Ziraldo, que acabou de desencarnar no Brasil, e vou dizer que Pedro Leopoldo teve o seu menino maluquinho. Chico Xavier foi o nosso menino maluquinho de Pedro Leopoldo. Imagina a vocês aquele estranho e bondoso menino andando pelas ruas de Pedro Leopoldo, num estado historicamente católico. Na época não tínhamos prefeito, que era a maior autoridade da nossa cidade. Quem que era? O sacerdote católico. E aquele menino era esquisito, era diferente, era aluado. Todo mundo achava que ele tinha parte com o demônio, com o capeta, né? Seja lá o nome que se dê. Imagina o que esse menino maluquinho sofreu. Mas que se dedicou tanto no bem, focou tanto na sua tarefa como um fiel servidor do Cristo, que no ano de 2000, ele foi eleito como o mineiro do século. No ano de 2012, no maior brasileiro de todos os tempos. E em 2021, entrou no livro de heróis da pátria brasileira, em 2021. Se a palavra, me lembra a palavra de Emmanuel, se a palavra convence, o exemplo arrasta. Não é à toa. O que é que nós estamos fazendo aqui nesta noite, em Coimbra, para ouvir falar sobre Chico Xavier? Essa humanidade do Chico que me chamava a atenção e continua me chamando a atenção. Porque ele era como nós, mas ele fez coisas que muitos de nós não vamos conseguir fazer, pelo menos nesta experiência. Às vezes eu queria ser mais do que eu podia. Eu confesso que, como adolescente, eu queria ser um Chico Xavier. Quem não queria? O problema é o preço. Né? A porta estreita, a veste nupcial. Quem é que tem coragem de fato, abraçar esse projeto como o Chico abraçou? Eu vou parafrasear o Chico, para
para a nossa reflexão desta noite. Sei o que devo ser, mas ainda não sou. Posso dizer em nosso nome? Nós aqui sabemos o que devemos ser, mas ainda não somos. Seremos. Não estou querendo aqui desanimar absolutamente ninguém. Mesmo porque o Espírito de verdade nos consola dizendo que conhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço sincero em dominar as suas más inclinações. Isso me conforta. Porque se fosse cobrar santidade, vamos todos aqui para o lado de fora da instituição. Porque está todo mundo na luta, nessa busca, né? Essa busca permanente de transformar o homem velho neste novo homem. John, mas por que o nome Garça? Eu procurei estudar a história da minha cidade. Aliás, não era Pedro Leopoldo, era Vila Cachoeira Grande, ou Cachoeira das Três Moças, de 1893. 1893. Na estação ferroviária construída, e 1895, a fábrica de tecidos. Pedro Leopoldo se organizou em torno dessas duas instituições. E comecei, portanto, a ler tudo sobre a nossa cidade. Município, estamos completando esse ano 100 anos da existência de Pedro Leopoldo. Então, 1924, apenas que ela se transformou em município. E eu fui ler um poeta católico, Pedro Leopoldense, nascidos em Pedro Leopoldo, chamado José Issa Filho. Para mim, tirando os familiares do Chico, José Issa Filho foi o Pedro Leopoldense que melhor retratou a alma de Chico Xavier. Vocês vão ver aqui algumas passagens. E ele entrevistou uma famosa benzedeira, provavelmente aqui em Coimbra devia ter alguma famosa benzedeira, e no Brasil isso é muito comum. No estado de Minas Gerais, em cada cidade mineira, você vai encontrar uma benzedeira. Chamada Satomásia. Satomásia morreu aos 105 anos, com 105 anos. E ela disse ao José Issa, através das tradições orais, que a manhã do dia 2 de abril de 1910 foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Um branco de garças bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro. A garça é um animal muito presente no território brasileiro, de norte a sul, leste a oeste, muito presente. Eu achei curiosa essa narrativa oral, registrada pelo poeta, e resolvi colocar como título da trilogia da garça. Portanto, a garça, no bando dessas garças, uma delas posou na cidade de Pedro Leopoldo. E olha como completa o poeta José Issa Filho, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Nesse primeiro trabalho, portanto, Pedro Leopoldo. No segundo trabalho, Minas Gerais. O estado é grande. O estado é muito grande. Nós temos 850 cidades no estado de Minas Gerais, né? O Brasil é um continente. E eu procurei identificar quantas cidades por onde o Chico transitou. Claro que eu vou destacar Uberaba, onde eu também tive gratas lembranças, encontros com Chico Xavier na cidade de Uberaba. Mas o Chico era um funcionário público federal lotado no Ministério da Agricultura. Uma das funções do Chico era acompanhar os parques de exposições agropecuárias. Juntamente com seu patrão, ele foi conhecendo algumas cidades, como Montes Claros, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia e outras cidades, Leopoldina, terra do Augusto dos Anjos. Chico esteve lá e psicografou, inclusive, poemas do Augusto dos Anjos. Claro que eu vou dar destaque a Uberaba. Quando eu recebi essa capa, e não fui eu que produzi,
foi a editora Vinha de Luz, agora vai ser produzido pela editora Candeia, lá do Brasil. Eu achei curioso. Eu vou fazer uma analogia com essa garça. Ora, se vocês vão concordar. Mesmo tendo duas grandes e belas asas, Chico Xavier, vivendo a sua humanidade, permaneceu entre nós com os pés no chão. Nasceu simples, viveu simples, morreu simples. Simples assim. Nós é que complicamos. Simples assim. Para mim, o Chico era uma criança e um general. De bobo ele não tinha nada. Podem ter certeza disso. Mas era uma alma cândida, simples, que não fazia força. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Já leram o livro Paulo e Estevão? Não dá vontade de ser um cristão? Depois passa a vontade. Mas não dá vontade de ser um cristão, por isso que a gente tem que reler, né? Obras de André Luiz, os romances de Emanuel, o tempo todo. Estar ao lado do Chico, naqueles bons tempos, sobretudo nos anos 80, anos 90, foi um outro Chico Xavier, debilitado pela idade e pela saúde. Estar ao lado do Chico é como se nós estivéssemos ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo. Tal a leveza, tal a simplicidade. O Chico falava de Jesus e do Evangelho que, sinceramente, nos encanta até hoje, quando a gente recorda. Me lembrei, inclusive, daquela passagem do livro Jesus no Lar, né? Aqueles cultos do Evangelho na casa de Pedro. Era mais ou menos como a gente ficava com o Chico, se encantando. O bom mineiro adora uma boa prosa, viu, gente? Mineiro gosta de contar histórias. E o Chico ficava profundamente constrangido com os elogios. Quem tentasse bajulá-lo, ele não gostava. Tinha gente que até ajoelhava perto dele, ele dizia assim: não faça isso comigo. O Chico gostava de ser tratado como ser humano. Talvez por isso eu acho que a minha amizade com ele, porque eu não conversava muito sobre doutrina. Eu conversava sobre tudo. E tratava ele como um amigo. É claro, hoje eu, imaginando a dimensão desse amigo, olha, tem coisas que eu não perguntaria mais, mas porque eu perguntei muita coisa. Eu perguntava tanto, que logo depois ele me mandava um livro pelo correio, com perguntas e respostas. De tanto que eu perguntava sobre essa criatura. Olha, veja bem, palavras de Chico Xavier, não sou eu. Foi uma das razões que me levou a escrever e destacar a humanidade de Chico Xavier. Em 95, uma companheira de Pedro Leopoldo tinha um jornal chamado Oficina Humana. Era para homenagear os 85 anos de idade do Chico. E ela me convidou para escrever um artigo. Um artigo simplório, bem simples. Eu falei, não, escrevo. Intitulei o artigo A Figura Humana de Chico Xavier. Escrevi coisas básicas, simplório, um artigo comum. Mandei para o Chico pelo correio alguns exemplares. Para minha surpresa, o Chico manda um telegrama agradecendo, perguntando se tinha mais, e manda uma carta, pela forma como eu escrevi. Aquilo me chamou a atenção, porque o que ele está dizendo aqui? Ele está gritando pela sua humanidade, sem dúvida nenhuma. E eu sempre tratei o Chico como um ser humano. Perguntas muito bobas que eu já fiz, mas ele ria e devia imaginar, eu vou ter paciência com esse menino aqui, porque é um menino frágil. Então, quando eu queria ser mais do que eu podia, ele dizia assim para mim, calma, meu filho, um passo de cada vez. Ou, como ele dizia, antes da devoção, a obrigação. É fácil ser espírita na casa espírita, não é? Agora, é fácil ser espírita no trabalho, em nosso lar, com os nossos familiares. Não é fácil.
Não é fácil, mas aqui é fácil. Aliás, falar de Jesus num ambiente asséptico, limpo, é fácil. Agora, vai falar de Jesus na diversidade. E aí está uma das maiores qualidades dessa criatura. Respeito pelo outro. Respeito pelas diferenças. A humanidade precisa urgentemente. Chico Xavier exerceu a difícil arte de escutar para que muitos pudessem falar e escrever por seu intermédio. A escuta é diferente de ouvir. Escutar é diferente de ouvir. Eu trabalho com atendimento fraterno na casa espírita. Às vezes as pessoas querem alguém que eu escute, que a escute. E o Chico exerceu. Ele era tolerante, ele era respeitoso e respeitava o tempo de cada um. Ele não era um moralista. Moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos a si mesmo. Mas é danado para dar conselho. Em geral, nós religiosos somos moralistas, me permitam dizer. Estou me incluindo. Talvez a gente não diga, mas o corpo fala. A ausência de palavras, o não dito também fala. Uma piada também fala do preconceito que a gente carrega. Respeitar, amar o outro do jeito que ele é e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Amar o outro independentemente da sua orientação religiosa. Amar o outro independentemente da sua orientação sexual. Amar o outro independentemente, nos tempos do meu país, independentemente da sua orientação política. Amar é amar. Pensar diferente não nos torna inimigos. A cor verde é a junção do amarelo com o azul. Já pensaram? Duas cores diferentes que, reunidas, formam uma nova cor. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Particularmente, eu também carrego, claro, as minhas lutas e contradições. Chico Xavier, na Fazenda Modelo, trabalhou aí por 25 anos. Entrou como funcionário de limpeza e depois fez concurso escriturário datilógrafo. Hábil escriturário datilógrafo. E só teve 4 anos de formação escolar, de formação acadêmica. Claro que esse homem já veio com uma bagagem impressionante. Ao fundo, onde ele recebeu o livro Paulo e Estevão, e algumas outras obras, onde o patrão dele, que morava nesse local, permitia que o primeiro pavimento, eu fui falar subsolo, e a filha do Dr. Rômulo não gostou, portanto, primeiro pavimento, para não estar querendo desqualificar o Chico, eles autorizavam o Chico a ficar ali psicografando depois do expediente de trabalho, durante a semana, e por um período de 8 meses de trabalho mediúnico. E o Paulo Estevão é um best-seller, né? Sem dúvida nenhuma. José Issa Filho fazia contrariedades do tamanho de elefantes que ocupavam a cabeça dos desesperados ficarem menores que peixinhos de aquários. Fazia amarguras pesadas como chumbo que vergava o ânimo dos angustiados flutuarem no espaço, livres da força da gravidade. Parecia um mágico em ação. E de maneira suave e natural, colhia esperanças no espaço e as distribuía com os solitários, com os infelizes, com os doentes, com os tristes. Uma declaração de amor, né? José Issa Filho. Olha Pedro Leopoldo, olha o contexto histórico que renasceu Francisco Cândido Xavier. Essa foto é da década de 20 do século passado. Olha o contexto para vocês imaginarem. Quer dizer, para a gente falar do Chico, você não pode descontextualizar Chico Xavier. Nasceu em 1910, portanto, ele tinha leitura sobre o mundo
de pessoas que nasceram naquela época, mas em alguns momentos, eu diria, eu arriscaria dizer que ele extrapolou o momento histórico que ele vivia. E muitas vezes ele incorporava o momento histórico que ele viveu. Então, é uma via de mão dupla. O meio agiu sobre ele, mas ele, como missionário, agiu também sobre o meio. Então, olha aí, Pedro Leopoldo, na década de 20. Olha aí a estação ferroviária, Pedro Leopoldo. Por que Pedro Leopoldo? O engenheiro ferroviário, que nasceu em Sergipe, não tem nada a ver com o estado, em outro estado, foi construir o trecho entre Sabará e Pedro Leopoldo. Não terminou o trilho, para homenageá-lo, colocaram o nome na estação de Pedro Leopoldo, homenageando o engenheiro ferroviário, Dr. Pedro Leopoldo da Silveira. Com o tempo, eu vou lá, não mais em Cachoeira Grande, nem Cachoeira das Três Moças. Eu vou lá em Pedro Leopoldo, eu vou lá em Pedro Leopoldo. Ficou Pedro Leopoldo. À esquerda, o transporte público da época. Olha aí. Olha o transporte público da época. À direita, a modernidade chegando através das ferrovias. Olha a casa do Chico, onde hoje se encontra a sede definitiva do Centro Espírita Luiz Gonzaga. É a casa da direita. A casa da esquerda é uma outra residência. Chico morou aí por 8 anos. Essa é a segunda residência. Chico morou aí por 30 anos. Boa parte das obras que vocês estão lendo, psicografadas pelo Chico, foram psicografadas aí. Olha a dimensão da casa, a estrutura da casa, 30 anos nesta casa. E, finalmente, na verdade, essa é a última residência, mas o Chico morou em 5 residências. Não está retratado aqui a casa da irmã, Maria Luísa Xavier, que ele morou por 2 anos, e nem a casa da Dona Ritinha. Quem foi Dona Ritinha? Aquela madrinha das famosas garfadas. Era uma senhora perturbada, e o Chico morou lá durante aproximadamente 2 anos. Aqui a última residência, ele morou aí por volta de 8 anos. Entre os anos de 1948 a 1959, parte na casa da irmã, que ficava à frente. Isso aí é o fundo da casa da irmã Maria Luísa Xavier. E mantém a mesma estrutura arquitetônica nos dias de hoje. Olha que foto bonita. Uma das professoras do Chico, Rosária Laranjeira. À direita dela, essa menina aí, Barbosa, a filha dela, que morreu com 91 anos de idade, me passou essa foto. A mãe, portanto, era dona dessa foto. E na hora que ela foi me passar essa foto, tem uma curiosidade. Quase que eu perdi a foto. Porque alguém ligado à história, escrever na foto, não faria isso de maneira nenhuma. Quando ela me entregou a foto, eu falei, meu Deus, escreveram em cima da foto. Ela disse, foi minha mãe. Eu falei, que excelente ideia que ela teve, porque senão ela ia pegar de volta a foto, porque escreveu exatamente em cima dela. Atrás, a irmã do Chico, que levou ele ao espiritismo. Está vendo ali? Maria da Conceição Xavier, MC Xavier. Esta menina, 7 anos depois, levaria involuntariamente o Chico para o espiritismo. O apelido dela era Tiquinha. Quem é essa criatura? Tem certeza disso? Vocês querem pedir ajuda aos universitários de Coimbra? Eu tenho dúvidas hoje, porque eu não consegui encontrar em nenhum biógrafo qual que é a fonte primária dessa foto. Ninguém soube me dizer. Parece. Alguns falam que eram 15 anos, 16 anos, 17 anos, 19 anos. Ora, eu vou alterar na próxima edição do nosso primeiro trabalho, para ser honesto com o leitor, que eu não consegui encontrar
a fonte primária desse trabalho. O nosso menino maluquinho de Pedro Leopoldo. Eu quero passar agora para vocês um musical, 4 minutos, para falar, e falou, desse menino maluquinho de Pedro Leopoldo. E ele costumava chamar os espíritos, que ele não sabia de onde vinham, dos irmãos do arco-íris. Que coisa bonita, né? Essa analogia. O arco-íris representa diversidade e inclusão. Significa respeito pelas diferenças. Espíritos de cores diferentes. Olha que bonito. O nosso DJ aí, coloque para nós o primeiro vídeo. Aqui mesmo? Podemos colocar? Vamos ouvir. Se puder apagar. Quem são vocês? Vocês quem são? São do infinito ou de uma ilusão? Vem brincar de pega-pega, vem ensinar coisas boas, vem sorrir de quem os nega, vem assustar as pessoas. Quem são vocês? Vocês quem são? Serão amigos ou uma invenção? Vem dizer coisas pro mundo que o mundo nem acredita. Vem consolar minha tristeza, me ensinar coisas bonitas. Agora eu tenho certeza, pois são de todas as cores e de tamanha beleza. Devem morar no arco-íris. Agora eu tenho certeza, pois são de todas as cores e de tamanha beleza. Devem morar no arco-íris. Ai, que filho meu não vai crescer ao lado não, Cidade? Calma, João, que chega só um menininho. Mas é por isso mesmo? É de menino que se torce pepino? Eu sei, Uai, eu lá quero lá saber do coisa ruim, do fantasma de sei lá quem, falando da minha vida sei lá o quê, da minha saúde sei lá como. Calma. Não, Cidade, não pode isso não. Oi, eu sei de um jeito, é levar pro padre, que é padre que dá jeito nisso. Quem são vocês? Vocês quem são? Vem do infinito ou de uma ilusão? Vem brincar de pega-pega, vem ensinar coisas boas. Vem sorrir de quem nos nega, vem assustar as pessoas. Tá aqui, o menino que eu te falei. Oi, se o senhor der jeito nisso, eu não sei mais o que fazer. Oi, Cidade, se Padre Caseiro, que é funcionário de Deus, não der jeito nesse trem, eu desisto. Fale baixo, estamos na igreja, meu Sim, filho. senhor, seu pai. Chico, vem aqui. Vamos ver se você está doido ou não está. Qual o nome do seu pai? João Cândido Xavier. E o nome da sua mãe? Maria de São João de Deus. Mas todo mundo chama ela de Maria João de Deus mesmo. E ela, quem é? Ela é Cidália, um anjo que a minha mãe falou que viria. Aí, eu tô falando, seu pai. Ele fica falando que a mãe dele fica falando com ele. É que escuta a voz de sei lá quem, Cidade. Isso é caixa internar no hospício. Fale baixo. Chico, conte pra mim o que você vê. Antes eu não sabia bem, padre. Na verdade eu ainda não sei direito. Mas o que eu vejo, eles parecem um arco-íris. Aí, Cidade, eu fico falando. Chico, você é um menino lúcido que tem visões. Eu não entendo essas suas visões, meu filho, mas também acho que não seja caso para internação. O caso é de mente ocupada, porque em mente vazia o diabo faz tricô. E ao invés de deixar o diabo tricotando, vamos colocar o menino para trabalhar no turno da noite na fábrica. Vai trabalhar de tecelão das 3 da tarde à 1 da manhã. Das 6 da manhã vai para a escola, descansa um pouco depois do almoço e depois retoma novamente o trabalho às 3 da tarde. Menino, mente ocupada não permite divagações e espaço para se montar a oficina do diabo. Ora, menino, que é isso? Meu Deus! Quem são vocês? Quem são vocês? Vocês quem são? Vem dizer coisas pro mundo que o mundo nem acredita.
acredita. Vem consolar minha tristeza, me ensinar coisas bonitas. Agora eu tenho certeza, pois são de todas as cores e de tamanha beleza, devem morar no arco-íris. Agora eu tenho certeza, pois são de todas as cores e de tamanha beleza, devem morar no arco-íris. O Menino Maluquinho, de Pedro Leopoldo, né? Bela representação. Persistiu tanto, né? Alguém entrou escondido nesta casa? Provavelmente não. Graças aos anteriores, ao Chico, claro. Quantos trabalhadores que estiveram aí pavimentando essa estrada. Os contemporâneos do Chico e aqueles, claro, que virão, porque a nossa doutrina é uma doutrina progressiva. Olha que foto belíssima. Olha o Chico ali se desmaterializando, viu? Já estava se desmaterializando. Essa foto é de 1929. O pai e a boadrasta. Lá no Brasil se fala madrasta. Mas ela não foi uma madrasta, foi uma boadrasta. E irmãos do primeiro casamento, essas de preto, as três, e os irmãos do segundo casamento. Aquela menina que eu coloquei na foto escolar, ao lado da Rosária, é essa aqui da primeira, da direita, estava se casando com esse companheiro chamado Jaci Pena, irmão de Dona Carmen Pena Perácio, que ajudou a orientar os primeiros passos da mediunidade de Chico Xavier. Uma bela foto. Eu conheci o Chico na casa dessa menininha, da frente, da direita para a esquerda. Essa menininha com esse laço gigantesco na cabeça. Dona Cidália Xavier de Carvalho. Olha aí, repórter, essa foto é de 1935. O repórter Clementino de Alencar, do Globo, do Rio de Janeiro, que ficou 2 meses em Pedro Leopoldo para desmascarar o Chico. Saiu convencido que o homem era um homem de bem. O Chico, com o cabelinho dele a lá Elvis Presley, e o irmão. Tem algum fã do Elvis aqui? Opa, graças a Deus. Olha, até agora, foram 6, eu acho que casas que eu já estive, sempre tem um fã de Elvis Presley. O Elvis não morreu, ok? Naquele tempo, 77, quando ele desencarnou, se falava isso, mas assim, convictos para alguns, que ele estava numa ilha, ele estava no hospital. Eu conheci o Chico em 81. Adivinho quem que eu fui perguntar sobre Elvis Presley? Eu falei que eu perguntava tudo e fui perguntar: Chico, você tem alguma notícia de Elvis Presley? Eu acho que ele ficou confuso com a pergunta, talvez não entendeu ou não escutou. Eu repeti. E foi uma das respostas mais decepcionantes na minha convivência, porque eu achei que o Chico traria uma ficha completa de Elvis no mundo espiritual americano. O Chico não fez o papel. Existe um personagem da escolinha do professor Raimundo, que passou durante muito tempo no Brasil, chamado Rolando Lero. Existem médiums Rolando Lero. É aquele médium que fala e não fala nada. O Chico não fez esse papel. Chico, você tem alguma notícia de Elvis? Nenhuma, meu filho. E ele completa: meu filho, se você souber de alguma coisa, você me avisa. Ora bolas. Eu estou querendo saber uma das maiores antenas psíquicas e ele joga para mim. Coisas de Chico Xavier.
Que foto bonita que eu achei essa. Já que eu estou querendo humanizar o Chico e não mitificar o Chico, eu me senti tão humano quanto ele. Ele está feliz ali, não está? Não. Está chateado. Alguém já teve raiva? Alguém já sentiu raiva aqui? Quem levantar a mão que nunca sentiu, olha, está mentindo. Por quê? Raiva é uma emoção natural. Raiva, medo, tristeza, alegria são emoções primárias, fundamentais e importantes para o nosso crescimento. O problema é quando a raiva se estraga. Que nome que a gente dá? Ódio. Já sentiram? Eu já. É até ruim falar, né? Eu já senti. Porque aí sim faz mal. E português eu sei. Fulano, está com raiva de mim? Estou. Português fala. O brasileiro fica ali. Não, impressão sua, bobagem. E aquilo vai igual uma bola de neve. É preferível dizer, estou. Estou por isso, por isso, por isso. Pronto. Interrompeu o crescimento da bola de neve. Do que ficar fazendo o papel do santo do pau oco. Tem algum santo do pau oco aqui? Que pergunta, John. Eu tenho hora que eu faço esse papel perto do Chico. Tinha um senhor embriagado que chegava quase todas as vezes em Uberaba depois da reunião. E é claro, todo mundo queria conversar com o Chico. E estávamos ali conversando, trocando aquelas ideias, né? Porque era gostoso estar ao lado do Chico. De repente vem o bêbado, completamente alcoolizado, e a gente já imaginando o que ia acontecer, né? Ia acabar com aquela conversa nossa ali. O Chico percebeu a nossa indisposição e chamou o fulano, mais perto ainda. Vem cá, fulano, deixa eu apresentar para os meus amigos. Eu pensei, né? Eu estava fazendo ali o papel do santo do pau oco. E ele apresentou, cumprimentamos, eu imaginei, bom, encerrou, né? E o Chico, ô fulano, canta aquela música que você gosta. Meus amigos, que voz ruim que o homem tinha. E começou a cantar aquela coisa, a gente ouvindo, fazendo aquele papel de bonzinho. Eu falei, bom, acabou. O Chico pede pela segunda vez. Fulano, canta mais uma, porque o nosso povo está gostando. Coisas de Chico Xavier, sem dúvida nenhuma. 1944, tirando a Segunda Grande Guerra Mundial. Família de Humberto de Campos processando o Chico e a Federação Espírita Brasileira pelas obras do irmão X, a partir daí. Não mais Humberto de Campos. Os repórteres Davi Nasser e Jean Manzon, da famosa revista O Cruzeiro, de circulação continental, desqualificando o Chico. Imaginem vocês o que esse homem passou. Na época, meus amigos, eram poucos amigos. Todo mundo quer ser amigo do Chico hoje. Mas a pergunta que se faz é o seguinte, será que nós seríamos amigos do Chico naqueles tempos? Eram poucos os amigos. Porque era menino, a Igreja Católica muito presente, agindo por detrás, até que em 71, eu considero, não teve mais como. Chico foi consagrado em nosso país como um homem de bem, na classificação lá do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Um espírita cristão, na classificação do Livro dos Médiuns. Chico Xavier fez além do que havia sido combinado. André Luiz dá o nome de completista. São raros. Mal, a gente no mundo espiritual, a gente fica todo entusiasmado, não fica? Eu quero nascer cego, surdo e mudo. Aí um benfeitor fala, não, tranquilo, você vai ser médium. E a gente fala, só isso? Só. Chega aqui,
Nem isso a gente dá conta de fazer como deveríamos fazer. Como ninguém é perfeito, aquele ali é o padre Sebastião Scarzello, e não Scarzelli. É um italiano, confessor do Chico. Ajudou muito o Chico. Ele era treinador do Faroeste Futebol Clube, numa cidade próxima a Pedro Leopoldo, chamada de Matozinhos. Se o Chico tivesse aí, claro que eu teria colocado na capa do livro como profissional da área de educação física. O Chico foi o primeiro secretário do Pedro Leopoldo Futebol Clube, fundado em 1933. O primeiro secretário de um sindicato em Pedro Leopoldo chamado União Auxiliar Operária, em 1928. E foi secretário do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Escrevia bem, colocaram ele para secretariar todas as reuniões. E o mais importante, pouco falado, quem escrevia as cartas para os jovens casais apaixonados de Pedro Leopoldo? Chico Xavier. Para homem, para mulher, quem quer que fosse, se pedisse, ele escreveria. Uberaba, primeira residência, pouco conhecida, não tem acesso público. Segunda residência, olha o Chico aí, olha o carteiro de Deus. Esse foi o Chico que eu conheci nos anos 80, exatamente esse. Ao lado, um dos filhos de coração, o Vivaldo, já desencarnado, e Enói, uma trabalhadora da casa que ficou alguns anos com o Chico. E olha as cartas ali, ó, né? Tantas cartas que ele recebia. Eu fico imaginando hoje o Chico com a internet à disposição. Porque sem internet o homem tinha um correio dentro da sua casa. Tanto quando ele foi para os Estados Unidos, os correios da cidade americana onde ele estava quiseram saber quem que era aquele homem que mais movimentava o correio nos Estados Unidos durante os anos que lá esteve, entre 65 e 66. Então foi assim nas viagens, foi assim em Pedro Leopoldo, foi assim em Uberaba. Porque imagina o Chico hoje com as redes sociais à disposição como nós temos. Ele comia, viu, gente? Viu? Ele se alimentava. Qual que era o alimento que ele mais gostava? Frango com farofa de abobrinha. Vocês comem aqui a farofa de abobrinha? Não, né? Aqui em Portugal. Frango, sim. Farofa de abobrinha. Mas tinha que ser bem soltinha, porque ele não tinha dentes, era dentadura. Perdeu a dentição muito cedo. Não tinha muito por hábito a família de escovar os dentes, né? Os antigos brasileiros. E perdeu muito cedo. E olha a peruquinha dele. Sofreu quando ele colocou a peruca. Por que será que ele colocou a peruca? Uma palavra só. Hã? Sensibilidade na carequinha dele. Está faltando uma palavra, podem dizer? Isso. Qual o problema? Ora, o Chico gostava de andar cheiroso, arrumado. Usar uma dentadura hoje, usar uma peruca hoje, é luxo? Não. Qual o problema da pessoa gostar de ter uma imagem melhor? E o Chico andava cheiroso, o Chico não era uma criança. É fulano, é Sheila. Não, era perfume dele mesmo. Eu tenho um cheiro do Chico que eu guardo na minha memória. Eu não sei o que é, mas eu sei o cheiro dele, porque ele andava cheiroso. Sem dúvida nenhuma, ele gostava de andar arrumado. Aí, de repente, teve um senhor uma vez, quando ele tomava um café, caía pelo paletó, e o senhor, Chico, está sujo. Se ele falasse que tivesse sujo, ele estava desqualificando quem cuidava dele. E o Chico olhava, não estou vendo nada. Está sujo, Chico. E o Chico, e eu pensando, meu senhor, para por aí, porque ele não vai enxergar. E estava sujo. Mas o cuidado que ele tinha com seus cuidadores, né? Sem dúvida nenhuma. Bela foto, gosto muito dessa foto.
O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Frase para a gente levar para casa e refletir. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidade. Aí eu boto essa imagem. O quarto que ele dormiu durante muitos anos. Era isso aí. As boinas, a cama, o sapatinho do lado. Ali, o sapatinho tinha que ficar lá em cima. O Chico morreu, desencarnou com 92 anos. E se o sapatinho não tivesse ali, ele ia achar ruim. Dinorá, servidora da casa, tinha que pegar o sapatinho. Tio Chico, olha os sapatinhos aqui. Ô, gente, o Chico foi um idoso que passou por todos os problemas que passa um idoso em seus 92 anos de idade. Sobretudo no ritmo de trabalho que ele levou. Olha que bonito. Peguem a frase e vamos viver com o essencial. Como eu trabalho no atendimento fraterno, eu vou dizer aqui, vou afirmar uma coisa que parece contraditória. Costumamos procurar a casa espírita para resolver um problema que, no fundo, a gente não deseja solução. Como é contraditório, né? Como somos contraditórios? Claro, não somos coerentes o tempo todo. Então, pensemos sobre isso. Tem um preço, claro que tem um preço. Mas Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar. Todo problema tem solução. Oh, que frase bonita, vocês não acham, não? Alguém pode estar pensando, já passaram por uma boa crise aqui? Todo mundo já passou? Português não passa por uma boa crise, não? Olha, eu estou falando daquelas crises onde a gente tem a impressão que a gente vai enlouquecer. Já passaram por essa? Quem não passou, eu estou desejando aqui de coração. Vai fazer um bem enorme depois, desde que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir, para nos tirar da zona de conforto. Sobretudo o universo masculino. Eu não sei se em Portugal disseram para vocês que é homem, não chora. Deveria. Engole o choro. Engole o choro. E quando chora, é um tsunami, né? Incontrolável. A boa crise na vida de todos nós, sem dúvida nenhuma. Olha aí a sombra do abacateiro. Aí tem um caso muito interessante. Um biógrafo disse que terminou a reunião do abacateiro, que é na periferia de Uberaba, era na periferia de Uberaba, e todo mundo sentando ali perto do Chico, conversando, trocando ideia. De repente, vem um cachorro mineiro, claro, de Uberaba, fedorento, sujo, cheio de sarna e carente. E começou a raspar, passar assim na perna e dar aquela coçada. Na frente de Chico Xavier. Começaram a dar aqueles totozinhos no cachorro. Totozinho é, sai, né? Chutar um cachorro na frente do Chico. Ninguém faria isso, né? Então, todo mundo ali, Santos do Pau Oco, todo mundo ali presente. E o Chico vendo aquilo, olhando, largou os livros, entregou a um companheiro, baixou e falou, vem cá, tio, vem. O cachorro foi até de banda, de tão desconfiado, porque já tomou muita pancada, né? O cachorro veio, o Chico pega o cachorro e coloca no colo. Essa é a melhor parte da história, a pior vem agora. Adivinhem vocês, depois que ele colocou o cachorro no chão, todo mundo queria colocar o cachorro no colo. Ô falsidade! Vocês não acham, não? Eu não sei o que eu faria. Eu acho que um totozinho eu daria. Um chega para lá no cachorro, eu acho que eu daria. Dona Neném Aluoto, uma grande amiga do Chico, 33 anos dirigindo a União Espírita Mineira. Grupo Espírita da Prece.
Nossa, boas lembranças. E aí tem um caso que eu gostaria de narrar e que eu vou reproduzir agora no vídeo, de tão bonito que foi. Quando alguém me pergunta assim, John, qual foi o maior legado deixado por Chico Xavier? Exerceu a máxima do Evangelho, do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Eu cheguei numa sexta-feira, sábado, final de semana, peguei ainda o receituário homeopático, que ele deixou depois de trabalhar, porque a homeopatia foi considerado um braço da medicina, e peguei esse período, e quando era Mensagens Consoladoras, fazia-se uma fila no Grupo Espírita da Prece, e informações básicas. Eu quero notícia de papai, de mamãe, do meu filho. Umas 100 pessoas na fila. No meio dessa fila, uma senhora, sofrendo muito, surtou. No meio do salão. Havia perdido a mãe, o marido e os filhos em um único acidente automobilístico. Todo mundo ficou impactado no salão. Todo mundo. Nem os trabalhadores, colaboradores do Chico, sabiam o que fazer, esperando a reação dele. O Chico se levanta, em silêncio, caminha em direção a essa mulher, abraça e chora com ela publicamente, durante alguns minutos. É uma cena para mim impactante, porque o que é isso? Que amor é esse? Alguém me disse, John, esse é o amor de Jesus por nós. 44 anos de doutrina, vou ter que reencarnar mais algumas vezes, não desanimo por isso, mas esse amor que o Chico tinha, como biógrafo, como pesquisador, eu não consigo descrever. E é a minha meta, porque essa cena é impactante. Vocês vão ver agora, nessa apresentação, exatamente esse momento. Vamos lá. Vestida aquele vestido florido, você se lembra? E te manda um beijo. E que Deus, na sua infinita bondade, jamais faça que o sol se apague, que do céu desça uma astronave, de dentro dela uma criança, faça que a guerra acabe. Mas à medida em que falo meu nome em pranto, é como se a dor me reatacasse por dentro. Orem por mim, eu te amo, peço a sua bênção, Guilherme. Meu colibri, eis que pude uma outra vez vir ter contigo. Às vezes a saudade aperta, como quem se ausenta em longa viagem de retorno indefinido, mas com a graça de Deus eu sigo. Como é bom ver o nosso João, já com 2 anos, tão esperto e saudável. Por favor, continue lembrando a ele que ele tem um pai que o ama muito, de quem a ama eternamente. Antônio. Deus, por que eles não vêm falar comigo depois de tantos meses?
Eu perdi os meus pais e fiquei órfã. Aí veio um acidente de uma só vez. Levou o meu marido e o meu filhinho. Eu fiquei viúva e mais o quê? Hein? Quem perde um filho fica o quê? Nem nome essa dor tem. Nem nome essa dor tem. Receitar o mal. É mais fácil o universo desmanchar. É mais fácil explodir meus sonhos do que esquecer que um dia amei, esquecer de nós. Eu costumo dizer que, sem dizer nada, ele disse tudo. Abraçou durante alguns minutos e impactou todo mundo que estava ali em torno. Eu fiquei com aquela cara de tacho, vocês entendem? Aquela cara, o que está acontecendo? Ele sensibilizou pelo sofrimento de alguém que ele não conhecia. Esse é o maior legado deixado pelo Chico. Finalizando, ele dizia, eu vou só contextualizar essas frases. Um repórter carioca do Rio de Janeiro quis conhecer o guru Chico Xavier. E, no final do expediente, próximo à casa dele, viu o Chico se aproximando. Final do expediente, roupa suja, cansado, arrastando os pés. Ele olhou para o Chico chegando e pensou, é isso aí? O Chico deve ter lido o pensamento daquela criatura, se aproximou e disse assim, eu sou apenas o Chico Xavier. Quem me conhece de longe pode pensar talvez que eu seja grande coisa. Pessoalmente eu sou isso. Só isso que você está vendo. Nada mais que isso. O que é isso? O que é isso, meus amigos? Alguém teria condição de se referir a cada um dessa maneira? Eu não colocaria, eu não falaria dessa maneira. Sinceramente. Mas ele falava de uma maneira que, de fato, nos convencia. Não queria fazer média. Ele era uma criatura simples. A melhoria do mundo começa simples assim, né? A gente só fica falando do político, né? Ah, mas o político... E você? Somos coerentes? Somos corruptos? Somos cristãos? Depende de cada um de nós. Façamos, portanto, a parte que nos compete. Chico, você se arrepende de alguma coisa? Perguntou a ele quem eu já não me lembro mais. Parando a caneta sobre os livros que autografava na madrugada, olhou-nos e respondeu, ah, sim, arrependo-me de não ter amado mais, porque é só amor o que a gente deixa sobre este mundo. Eu tenho até medo dessa frase do Chico, porque se ele diz que não amou o suficiente, eu tenho até receios, né? Olha, dependendo de como eu chegar do outro lado, eles vão me perguntar assim, você conheceu o Chico? Agora já inventei um outro Chico. É o Chico Mogas, nosso amigo aqui, médio de transporte. É o Chico Buarque. É o Chico Anísio. Não, é o Chico Xavier. Somos todos contemporâneos de Chico Xavier, viu? Então, essa responsabilidade, não é isso, amigo? Pertence a todos nós. Grande lição deixada. Amar o outro do jeito que ele é. E, para finalizar, nossa gratidão eterna a esse cometa que passou entre nós e deixou um rastro de luz,
de amor, de gentileza, de generosidade. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Nossa eterna gratidão. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajudar. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. Chico Xavier é meio estranho pra quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho, ele é luz iluminando a escuridão. Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajudar. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra Mas livrai-nos do mal, pois vosso ser é o poder, a majestade e a glória para todo sempre. Assim seja. escuta. Finalizando, quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Muito obrigado.